Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do representante, do consultor da indústria farmacêutica que deseja e quer alcançar a alta performance. Já convido você, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que você possa ir curtir, comentar, compartilhar mais esse episódio do podcast Ponto de Encontro. Sugira também novos convidados para que eles possam aqui vir com a gente entrar nessa jornada de desenvolvimento. Hoje, tendo a mais grata satisfação de receber aqui Celso Barros, mais um nome de peso da indústria farmacêutica, para poder contar um pouquinho da sua história, dessa trajetória bonita, carreira sólida que ele construiu na indústria farmacêutica. Celso, é um enorme prazer te receber, seja muito bem-vindo ao Ponto de Encontro. Obrigado, Elber. Obrigado a todos aí, a receptividade. Acho que é um prazer enorme e também, além de propor desenvolvimento, eu vou me desenvolver muito aqui com as perguntas e com a interação, com todos vocês. É um prazer enorme estar aqui e um agradecimento especial ao Vini, né, que me indicou e conseguiu aí, junto com o Elber, a realização aí desse momento para a gente. Pois é, Vini aí, o responsável, o garoto lá de Ribeirão Preto, que mais uma vez traz um nome aí bem bacana para compartilhar uma ideia com a gente. Ele foi responsável também pelo podcast, o próximo que vai ao ar, que é com outro gerente regional aí de São Paulo, também de Ribeirão Preto. Ô Celso, para a gente começar aqui, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação para que todo mundo aqui possa conhecer um pouquinho aí da sua história, essa trajetória que você construiu na indústria farmacêutica. Legal. Bom, eu falo que a apresentação, ela se mistura, né, com os ambientes da nossa vida. Então, eu falo que a gente tem uma vida só e o nosso ambiente profissional e pessoal. Então, eu sou o Celso Barros, estou nesse mercado desde 97, alguns anos. Hoje eu tenho 51 anos, não parece, eu sei. Ah, Se alguém falar que parece mais, eu vou ficar bem chateado. Comecei na indústria farmacêutica como estagiário, né, na Merck Sharp Dohme, que depois se transformou em MSD. E lá eu fiz a carreira de representante, coordenador, gerente distrital e gerente regional. Então, eu trabalhei 19 anos numa multinacional. Depois eu saí de lá e fui para a EMS como gerente regional. Fiquei mais 3 anos lá. E hoje estou na Apsen há mais de 4 anos. Peguei um momento da pandemia como gerente regional também e construí basicamente a minha carreira pelo lado profissional em cima dessas três indústrias farmacêuticas e que me deram aí uma grande musculatura e aprendizados diferentes que com certeza contribuíram muito para a minha formação e para ser essa pessoa que eu sou hoje, né? E aqui a ideia é justamente compartilhar um pouco disso com todos vocês. Com certeza vai contribuir e são coisas engraçadas essa vida nossa. Nós somos colegas de empresa e não nos conhecemos lá, viemos nos conhecer fora agora da empresa, depois de muitos anos que eu já saí dela e que você também já saiu. Então, são esses fortuitos, essas coisas que a vida, essas peças que a vida nos passa, né? É muito legal isso. Ô Celso, você já falou aí que surgiu, que entrou na indústria como estagiário, e eu quero te fazer logo essa pergunta: como que surgiu o interesse na indústria farmacêutica? Foi algum colega? Como foi que veio aí ingressar nesse mercado? Bom, vamos lá. Na verdade, o que que aconteceu? Eu me formei em farmácia e bioquímica em São Paulo, né? Eu sou original de São Paulo, depois que eu vim para Ribeirão Preto. Então, me formei e no final do semestre, no último semestre, eu precisava, de um estágio curricular. E eu comecei a olhar para a indústria farmacêutica, porque eu queria esse lado, farma, só que nunca imaginava que existia os homens da mala de preto, os propagandistas, e para mim aquilo era totalmente novo. Mas eu comecei a procurar estágio e quase entrei em produção, quase entrei em treinamento. E na última hora que eu estava para entrar na AstraZeneca, como na parte de produção, um amigo meu falou assim: Cara, a Merck está disponibilizando vagas de representante. Você não quer ir lá?
Eu falei assim, cara, não tenho a mínima ideia do que seja isso. Ah, mas eu vou lá, né? Eu estou precisando de estágio. Então, o meu interesse não foi um interesse, foi uma necessidade. Só que a partir do momento que eu entrei, e vi o que era, né, as coisas começaram a se encaixar com o meu perfil e eu me descobri nesse mercado. Então, eu falo que eu sou aquele cara de casamento arranjado, sabe? Eu fui indicado, não conhecia e casei com a MSD na época por 19 anos e foi aí que eu comecei a me descobrir dentro desse processo de carreira e profissional. Foi um paraquedas que deu certo. Caiu, Literalmente. se identificou e tem aí uma carreira aí bastante longínqua na indústria farmacêutica, que é bacana. É isso aí. E um ponto importante, né, que na época que eu entrei, em 97, e principalmente a Merck Sharp, era basicamente era a galinha dos ovos de ouro, né? Então todo mundo queria entrar nessa empresa e porque ela tinha um nome muito forte no mercado. E basicamente o pessoal entrava por indicação, né? E como eu entrei como estágio, eu fiquei 2 meses de estágio lá e fui efetivado para representante. O pessoal até nem entendia o que tinha acontecido de um cara neófito, com 2 meses, trabalhando numa das melhores empresas do ramo farmacêutico, na época com uma primary care muito forte, né? Além da hospitalar e tudo mais. Então, foi um casamento que deu certo e que eu fui me apaixonando a cada dia, ah, pelo trabalho e por aquilo que eu fazia, que casava muito com a minha faculdade, né? Quando você se forma ali como farmacêutico, você faz um juramento que é de fazer o bem, de levar qualidade de vida, de realmente trabalhar em pró da sociedade, né? E isso daí encaixou tão bem que eu não consegui depois desviciar, se essa palavra existe, da indústria farmacêutica e talvez é onde eu pretendo aqui me aposentar, né? Legal. É, a gente vai falar hoje aqui sobre entrevista de emprego, cuidado com a carreira, e eu já quero trazer um tema aqui que, vamos dizer assim, um pouco polêmico, que é a terceirização das responsabilidades que o profissional da indústria farmacêutica faz muitas vezes do rumo da carreira deles. Eu queria te perguntar, Celso, qual que é a sua percepção sobre os cuidados profissionais que os profissionais, né, nesse mercado nosso da saúde, da indústria farmacêutica, têm com as suas próprias carreiras? Você que tem aí a oportunidade de participar de muitos processos, conta para a gente aí sobre isso. Primeiro, eu queria dizer que eu já terceirizei no momento de vida a minha carreira. Eu posso dizer que não foi uma experiência saudável. Porque nessa hora, quando você faz isso, você acaba julgando as pessoas que passam pela sua frente, você se acha mais do que é, e aí as coisas não vão acontecer com você, né? Então, esse é um problema que eu vivi e através de uma, eu falo de uma situação ou de uma ferramenta que é o autoconhecimento, você consegue superar isso, né? E quando você faz isso e você começa a se conhecer um pouquinho mais, você caminha de uma forma diferente. Você sabe claramente aonde você quer chegar, qual que é seu objetivo principal. Você começa a entender as suas limitações e com isso você caminha em um desenvolvimento customizado. Porque existem dois tipos de desenvolvimento para quem está nesse mercado. O primeiro é aquilo que a própria empresa que você está te dá. Então, ela te dá um monte de ferramenta, ela te coloca ali para estudar técnica de vendas, técnicas de comunicação e tudo mais, né? Tudo que ela tem ali, se a pessoa for para o marketing, com estratégias de marketing, é uma pós-graduação no trabalho. Isso é bom, só que muitas vezes não é isso que você precisa. Então você tem que procurar outras coisas fora.
Porque o objetivo você só vai conseguir se você se diferenciar no mercado. Se você não se diferenciar no mercado, você vai ser mais um. E ser mais um num mercado altamente aquecido, que é a indústria farmacêutica, e por mais que tenha inteligência artificial, a gente nunca vai ser substituído, porque a inteligência artificial não tem olho no olho, então a gente precisa se desenvolver. Se desenvolver naquilo que realmente você precisa, na tua fortaleza, para que você se diferencie mais, ainda mais nesse mercado que é altamente competitivo. Então, dentro da minha percepção, eu acho que o profissional que não conduz a sua carreira é conduzido. E esse profissional conduzido pela carreira, ele está fadado ao fracasso. Isso tudo começa com o Isso, objetivo. exatamente. É bem legal você falar isso, porque é, muitas das vezes as pessoas acham que a gente nunca erra, né? A gente está numa posição, você está como um GR, eu como mentor, falei, não, a gente só acertou na vida. A gente é um vice-presidente que vem, um diretor, não, esse cara só acertou. O caminho dele foi uma via asfaltada daquelas alemãs que pode ali acelerar sem medo de ser feliz. E é uma história bem diferente, né? Quem nunca terceirizou a responsabilidade da sua carreira? Eu vejo que uma das coisas que me levou a ter um burnout foi justamente a minha falha no meu desenvolvimento pessoal, a preocupação em terceirizar para o CNPJ. Se o CNPJ me quiser ver melhor, a obrigação dele me dar os cursos. Só que você entrou na ferida que a customização do meu desenvolvimento ela só pode acontecer por meio do CPF. A empresa não tem como customizar um treinamento para uma força de venda gigante que ela tem, a ponto de achar e saber o que ela tem para desenvolver. E hoje, principalmente nesse mercado altamente competitivo da indústria farmacêutica, aqueles que não cuidam da sua carreira, você bem disse muito bem, vão ficar pelo caminho e não tem outro caminho senão o fracasso profissional. E como eu posso retomar as rédeas da minha carreira, pessoas que como a gente também estão terceirizando hoje para assumir esse protagonismo profissional. Aí eu volto um pouco em como se conhecer, né? Eu faço uma pergunta, eu chego para uma pessoa, e às vezes até mesmo numa equipe, quando a pessoa está fazendo parte já da minha equipe, eu falo assim, cara, quem é a pessoa que te mais conhece? E geralmente a pessoa fala, minha mãe, meu marido, minha mulher, e eu falo assim, cara, não, resposta errada. Quem é a pessoa que te mais conhece? Aí ela para e fala assim, pensa um pouco mais. Aí ela chega à seguinte e simples resposta, sou eu mesmo. Tá, então eu vou começar te dando uma péssima notícia. Você, no máximo, vai se conhecer 70%. Os outros 30%, você literalmente vai ser surpreendido por momentos de sucesso ou de fracasso que vão acontecer durante toda a sua vida e você não vai estar preparado para aquela sua reação. Então, tenha certeza desses 70%, porque é aí que você vai ganhar musculatura. E aonde é essa musculatura? Né? Aí tem aquela discussão, né? Eu preciso desenvolver meu ponto forte ou eu preciso desenvolver aquele ponto que está me puxando para baixo? Eu tenho uma resposta muito simples. A partir do momento que você se conhece e você identifica as suas fortalezas, foca nas suas fortalezas e vai. Porque a diferenciação no mercado está aí. Porém, não esqueça daqueles pontos que você está abaixo da média. Você não precisa desenvolver se você tiver com aqueles pontos dentro de uma média basal. Mas se estiver abaixo da média, conduz até uma média que te permita estar na massa. A hora que você faz isso, você literalmente associa toda a sua aptidão, e aí é um ponto importante que eu vou voltar, ao teu objetivo. E aí, a hora que você fala, eu tenho isso, mas eu quero aquilo. Hoje eu trabalho no banco e eu quero ser representante. Eu sou representante, eu quero virar GD. Ok, você tem o seu objetivo claro. Tá, o que você precisa de massa muscular para virar um representante saindo do banco? O que você precisa de massa muscular para você virar um GD estando na vaga de representante?
e aí você vai conduzindo o seu desenvolvimento para se aproximar daquele próximo passo que você quer dar. Então, e nessa hora você tem que olhar para tudo da sua vida, para a sua educação, como seus pais te criaram, o que você aprendeu durante a criação que você teve, o que você aprendeu com seus pais, com amigos, com seus irmãos, com a sua família, que curso que você fez, o que você levou do curso que você escolheu fazer. Então, no meu caso, eu fiz farmácia, então eu levo muita coisa, até hoje, quando eu estou no campo, na frente do médico, acompanhando o representante ou o GD, que eu começo a falar de interação medicamentosa com profissionais de alto gabarito médico ali e os caras me respeitam, porque eu levo isso do meu curso, eu não esqueci que eu fiz a faculdade. Então a gente não pode esquecer o nosso background e sim usar ele a nosso favor para atingir o objetivo futuro. Quando você faz isso, você vê que você fez N cursos durante toda a sua vida até o momento presente. Você fez uma faculdade, que muitas vezes o curso pode te ajudar. Eu falo que até o cara, assim, às vezes o cara fala assim, eu fiz direito, o que que eu posso fazer? Cara, você pode dar uma consultoria, em N assuntos dentro da faculdade para o médico que muitas vezes não sabe nada sobre aquele assunto. Porque a gente vende serviço, a gente não vende produto. A não ser no caso de PDV, que aí a gente vende produto, mas associado geralmente a um serviço. Então, a hora que você pega e coloca tudo que você já fez e tudo que você vai ter a clareza da aptidão que você tem. Por quê? Muitas vezes você olha para trás e fala: putz, aquilo eu fiz assim. Eu passei pela faculdade, parecia que eu estava patinando no gelo. Foi super suave. Então, aquilo faz parte do seu DNA. Você tem que entender o que faz parte do seu DNA, o que não faz parte do seu DNA. Agora, quando você faz alguma coisa, um curso que para você foi uma tortura, parece que você está na estrada de terra com o carro rebaixado, mostra que aquilo você tem uma dificuldade maior, que aquilo não é a tua essência, porque você sofreu para fazer. Então você tem que separar em blocos e literalmente entender quem é você, do que você é capaz e do que você precisa para atingir o seu objetivo futuro. Com isso, você com certeza vai conduzir a sua carreira de uma forma brilhante, inclusive até decidir se quer ficar na indústria farmacêutica ou não, até Também é uma entender opção. se esse é o mercado que você quer ou não, depois que você faz uma análise, para você não ficar refém de um salário bom, de uns benefícios legais e infeliz no seu ambiente pessoal. Perfeito. Eu vejo, converso muito com representantes e vejo esse erro que muitos cometem, de não se conhecerem bem para poder saber explorar essa essência dos pontos fortes que ele tem. Muitas das vezes a gente supervaloriza essas áreas de desenvolvimento que são importantes também, como você trouxe, é um alinhamento das duas, né? São duas coisas que a gente precisa equilibrar na nossa carreira e a gente tem que concentrar naquilo que a gente faz de melhor. O problema é que muitas vezes as pessoas têm falsas percepções por uma falta de autoconhecimento de que tem uma força que não tem. Ela supervaloriza algo, na essência não é, ela não vai ter um resultado bom naquilo ali, porque ela está se apoiando em algo que não é uma essência dela. E o autoconhecimento vai permitir isso justamente, né? Essa clareza para a pessoa explorar o que ela tem de melhor. Hoje, você acredita que essa pessoa consiga sozinha fazer isso, ou ela vai precisar de uma ajuda externa, tirando essa essência do gestor dela? Tirando os autodidatas, ou aquelas pessoas que já têm ali uma predisposição ao autoconhecimento, ela sempre vai precisar do outro, porque o outro vai mostrar para ela um lado dela que ela não conhece, né? Talvez o Então, ponto cego ali que ela é, não está conseguindo ter essa é, percepção. que vulgarmente a gente chama de feedback, né? E que, na verdade, é justamente, muitas vezes, aquilo que a pessoa precisa escutar. Tanto que o que me tirou da
do ostracismo, né? Que era aquela pergunta inicial, que era, meu, eu estou delegando a minha carreira para a indústria que eu trabalhava, foi um feedback de um cara que, quando eu era estagiário, era o representante efetivo, e ele me deu um feedback e falou assim, cara, tô comendo frango, tá? Lá em São Paulo, num, num restaurante de frango, ele falou assim, cara, na boa, eu vou te dar um presente, faz o que você quiser com isso. E falou aquilo que eu precisava escutar. E a partir daquele momento, eu, na verdade, me comprometi comigo mesmo de nunca mais deixar um CNPJ cuidar do meu desenvolvimento. Então, o outro é extremamente importante na nossa vida. E não precisa ser alguém do trabalho, não precisa ser um profissional contratado. Você precisa escutar o outro. Às vezes o feedback tá é do seu pai, do seu irmão, do seu marido. E muitas vezes a gente não escuta. A gente não tem inteligência emocional para isso e a gente caminha de uma forma a mais retrucar do que pegar aquele presente, desembrulhar e se alimentar com aquilo. Óbvio, quanto mais profissional a pessoa para dar o feedback, melhor é. Porque dar feedback também é uma arte. Não é todo mundo que consegue dar feedback. A maioria das pessoas não dão feedback, a maioria das pessoas acusam. Então, dar feedback é algo que um profissional faz muito melhor do que um amador. Então, eu acredito sim que, tirando esses autodidatas, que eu coloco assim uma porcentagem absurda de 1%, 99% da população em geral precisa do outro para que as coisas aconteçam na vida dela. E, ao mesmo tempo, a pessoa que recebe o feedback, ela tem que dar abertura para isso. Porque se ela não der abertura, eu costumo dizer que o ser humano ele é algo assim, é para ser estudado mesmo. Deus fez a gente com dois olhos, né, e com pálpebras para fechar o olho, para a gente não ver a hora que a gente não quer. Ah, não quero ver isso, você fecha o olho. Só que o ser humano, ele conseguiu, através de uma metamorfose, criar pálpebras na orelha. E aí você não vê que ele está fechando. Mas o ser humano já fechou aquela pálpebra na orelha há muito tempo e não está te escutando há mais ou menos meia hora. Então, você tem que estar aberto e você tem que estar, literalmente, com as suas pálpebras da orelha totalmente abertas. Principalmente quando aquilo que está sendo dito não é o que a gente gostaria de ouvir. É o momento em que a gente mais tem a tendência a colocar tampões no ouvido, né? E sobre esse feedback que você recebeu, ô Celso, você tinha quanto tempo já? Como que foi? Ele preparou? Você tinha uma intimidade com ele? Foi algo que você buscou? Ele tinha uma relação? Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso aí, por favor. Tá. Esse feedback, eu estava participando eu estava já como coordenador. Coordenador ali era uma vaga intermediária entre representante e GD na MSD. Então, eu passei, por conta da minha formação, por coordenador científico, coordenador de desenvolvimento de mercado, que trabalhava CNPJs, clínicas específicas. Então, eu fui dando uma encorpada na minha ação de contribuidor individual. E aquilo me fazia diferente dos demais, me fazia diferente dos representantes que caminhavam ali na visita médica, e a minha facilidade ligada à parte de saúde, por ter me formado em farmácia, depois ter feito administração e marketing após, me davam a musculatura, pelo menos teórica, que eu precisava. E isso fez com que a minha cabeça fosse lá pro céu. Meu, novo, com um background absurdo, trabalhando e sendo valorizado. A próxima vaga é minha. Eu não preciso de mais nada.
é só entrar e que eu vou me desenvolver como gerente. Essa era a cabeça errada que eu tinha. E aí eu participei de um processo, passei da primeira fase. Fui para a segunda fase, fui pego em perguntas básicas de gestão, né? E eu falei assim, os caras estão fazendo pegadinha comigo? Que coisa é isso, né? E esse cara que me deu feedback também era um dos entrevistadores, porque ele já estava no cargo de gerente regional. Ele era representante, eu era estagiário, só que ele foi subindo, ele foi para o marketing e ele estava nesse processo. E nesse processo, ele viu ali a minha mentira, não era pseudo, não. Eu estava arrogante. Eu não era uma pessoa. Eu olho para mim ali atrás e eu falo assim, cara, né? Como é que eu pude ser isso? Aí eu falo assim, eu pude porque a minha cabeça naquele momento era assim e por isso que eu pude ser assim. E, e aí um outro colega que estava participando do processo entrou e virou GD e não eu. E aí o que que vem na sua cabeça? Reclamação. Nossa, aquilo não é possível, é carta marcada. Pô, maravilhoso, né? Falar carta marcada quando você não passa, você culpar não a sua incompetência, mas você culpar o outro que assumiu a vaga. E, e olha que louco, né? Essa pessoa que assumiu a vaga era um baita de um profissional. Era um baita de um profissional, muito mais preparado que eu. Muito mais preparado que eu. Só que naquele momento eu achava que eu era mais. E aí eu cheguei humildemente para esse meu colega e falei assim, cara, me dá um feedback, né, em relação a esse processo. Aí ele falou assim, tá, uma hora a gente conversa. Passou uns 2, 3 dias, ele perguntou, e aí, como é que você tá? Cabeça tá boa? Tá tudo bem? Eu falei assim, não, já assimilei o golpe, né, tipo, luta com o Mike Tyson, né, não o Mike Tyson velho, mas o Mike Tyson novo. Já assimilei, tô tranquilo. Mentira, que assimilar em 2, 3 dias, ainda estava culpando o outro. Mas eu falei assim, então, agora, será que você está preparado? Você está preparado para ouvir? Tô. Tava nada, mas tava. Mas na hora eu queria falar que tava. Aí eu falei assim, então, eu vou te dar o feedback. Só que o que fez a diferença? Antes dele falar, ele falou que era um presente e falou que era para eu desembrulhar, para eu absorver. E se eu não quisesse fazer nada com aquilo, ele ia entender. Cara, eu me senti super mal, porque eu falei assim, como é que o cara tá me dando um negócio e eu não vou fazer nada e ele não vai ver uma mudança em mim? Então aquilo fez a diferença. Ele abriu o meu ouvido de tal forma que quando ele falou o feedback, eu absorvi e falei, eu só agradeci para ele. E eu já tinha uma certa liberdade com ele. Só que essa liberdade, se ele não fizesse essa introdução, não seria a mesma coisa, não seria suficiente para que eu crescesse como pessoa. Eu nem falo como profissional. Aquilo me fez crescer como pessoa e teve um reflexo no meu lado profissional. Então, eu falo, por isso que eu comentei, a gente não pode simplesmente achar que nós somos PhDs em dar feedback e sair dando feedback. A gente tem que ter certeza que a gente está dando o feedback certo, para a pessoa certa e na hora certa. Senão, isso vai voltar com uma força muito negativa para a gente que está dando esse feedback e para o outro que está recebendo que não vai saber fazer nada com aquilo. Então foi mais ou menos essa história que mudou, eu falo que foi um divisor de águas aí na minha vida. Isso você tinha quanto tempo já de empresa? Eu devia ter ali uns 5 anos, porque Mas que eu sua carreira ainda foi, estava. foi. Galinho de briga, galinho novo. Porque eu entrei em 97, em agosto, fui efetivado em outubro para representante, e em outubro eu fui, de representante, eu fui para coordenador. Eu dei um pulo, né, um duplo carpado de pleno, eu tinha sido reclassificado de pleno para coordenador, que era uma vaga que na época pagava mais do que qualquer sênior, né, qualquer consultor, em 2001. Então,
a minha fase de estágio representante, ela chegou ali há uns 4 anos e pouquinho. Ah, e aí, com mais 2 anos, uns 6 anos, com 5 anos eu comecei a participar de processo e com 6 anos esse feedback foi o meu segundo processo que eu levei na cabeça, que foi para mim um grande divisor de águas. Então, estamos falando aí de uns entre 6 a 7 anos de experiência de mercado, porque era a minha Ah, primeira empresa. não, muito legal, cara, porque a gente muitas vezes tem pessoas tão boas assim perto da gente, a gente desperdiça a sabedoria e o conhecimento delas para nos ajudar. E você aproveitou e teve a humildade, né? Mesmo naquele momento em que você, mesmo se falou um pouco vaidoso, arrogante, de ter a humildade de reconhecer, porque aquilo ali poderia definir a carreira do Celso a posteriori. Porque se Sim. você se fechasse na sua arrogância de achar que era a última bolacha do pacote, talvez teria um outro processo, você seria preterido mais uma vez e ali fecharia uma porta definitiva e a vida tomaria outros rumos. E você teve esse discernimento de poder reconhecer uma limitação, de se preparar melhor para uma construir essa carreira sua. Então, um pequeno detalhe que fez toda a diferença na tua jornada profissional, né? E a partir daí, eu comecei a falar assim: se eu quero ser gerente, então eu vou ser gerente antes de sentar na cadeira. Então, como coordenador, eu comecei a liderar de forma indireta algum grupo de representantes. Eu comecei a me desenvolver em relação a alguns assuntos gerenciais, né, na parte de liderança, na parte de comunicação. Essa parte de feedback eu meio que acabei debulhando, porque eu achei maravilhoso o que ele fez. Eu não sei se foi uma técnica ou se foi o DNA dele, mas eu comecei a me informar um pouco mais sobre a função, e com isso eu comecei a desenvolver uma musculatura que eu não tinha e que, principalmente, eu achava que não era necessária para virar GD. E então eu falo que eu tinha o objetivo, eu só não sabia como atingi-lo, porque na minha percepção, esse como estava muito claro, só que estava completamente errado. E aí, a partir daí, eu entendi o que eu precisava fazer, tracei os prazos, os steps, né, que eu queria atingir para que, numa próxima oportunidade, eu tivesse condições e fosse promovido por aquilo que eu estava mostrando e não por aquilo que eu achava que eu tinha. E aí eu fui promovido em 2007. Então, eu fiquei 10 anos Na entre posição na cadeira, representante e coordenador. coordenador, para ser efetivamente promovido para GD em 2007, e depois eu fui promovido para GR em 2012, e aí fiquei na função de GR até a data atual, sem intervalo, né? Foi um non-stop aí da minha carreira. Não, muito bom. Eu quero aproveitar esse gancho que você trouxe aí, Celso, sobre a sua participação na entrevista, porque eu vejo outro erro muito cometido pelos profissionais, é uma preparação errada, inadequada, ou uma falta de preparação para participar de uma entrevista. Eu tenho um amigo gestor do Nordeste que toda vez que ele abre um processo, ele me liga para desabafar. Tudo que aconteceu. Porque ele fala, tem hora que a gente pega umas pessoas que não têm condição nenhuma. Como que não se preparou com o básico mínimo para poder estar ali na frente, naquela oportunidade que está sendo apresentada para ela? E a pergunta que eu quero fazer para você é como que você avalia a participação dos profissionais nos processos seletivos hoje que você veio participando ao longo dos anos? Eu acho que isso aí era uma tortura para mim, tá? Processo seletivo era uma tortura, porque eu via que a indústria farmacêutica estava robotizando as pessoas, né? E a gente, com isso, estava perdendo o mais importante, que era
a gente não estava enxergando quem a pessoa era, né? Quem era aquele profissional que estava na nossa frente, né? Então, eu acho muito genuíno a pessoa se informar, caminhar, se o cara não é da indústria farmacêutica, caminhar se informando o que que é market share, o que que é audit, o que é demanda, o que é cota. Eu acho genuíno isso. E mostra interesse, mas basta, chega, tá aí. Eu não contrato pessoas que demonstram que sabem muito disso. Eu contrato pessoas que demonstram valores compatíveis com a vaga e com a empresa que ele está pleiteando entrar. Seja com experiência ou seja sem experiência. Seja de uma outra casa ou seja de um outro mercado. Então, eu faço um processo de. Eu mudei um pouco a minha conduta, porque eu não pergunto case de sucesso. Eu não pergunto se a pessoa tem um ponto forte ou um ponto a desenvolver, cite e me explique por quê. Eu quero entender o que ela valoriza, o que realmente ela pretende fazer nesse mercado. Então, eu meio que tiro uma armadura da pessoa. Primeiro que eu detesto entrevistar de social. Eu falo assim, cara, o social ele já começa uma formalidade que no processo seletivo só atrapalha. Só que, e muitas vezes, o que que eu faço? Eu vou com a camisa polo da Apsin, que é mais branda. Então, eu começo a tirar a armadura daquele profissional para entender o que que ele valoriza. Ele valoriza amigos, família, grana. E não está errado em nenhum dos três. Mas eu quero entender qual que é o valor dele para saber se entrar na Apsen, que é onde eu estou atualmente, vai fazer ele feliz ou vai fazer ele um frustrado. Porque eu não quero que a pessoa entre para sofrer. Eu quero que ela entre baseado naquilo que ela mostrou, na compatibilidade que ela mostrou, para que ela cresça junto com a empresa feliz. Então, o meu processo seletivo, ele foge do tradicional. E eu faço uma série de perguntas inusitadas para entender mesmo como a pessoa age. Então, vou dar um exemplo assim, só para ilustrar. Eu falo assim, cara, você foi aprovado no processo e você vai voltar para casa e você vai contar para os seus filhos e para uma mulher, né, e para o seu marido. Você tem um casal de filhos. A hora que você chega, você vai claramente com uma decisão de sair para jantar, ir numa cantina e comemorar com um bom vinho. A hora que você conta a novidade, todo mundo te abraça, fica feliz. O seu filho mais novo quer ir no McDonald's. O seu filho mais velho quer ir num japonês. E o seu marido quer comemorar contigo numa churrascaria. E sabendo que qualquer decisão que você tome vai frustrar o outro, ou seja, se você caminhar para o McDonald's, o restante, que seria uma comemoração, vai ficar de pico com você. E vai falar que você deu preferência para o caçula. Então eu quero saber, baseado nisso, cara, o que você faz? Qual que é a sua decisão? E isso não está em manual nenhum de entrevista, mas o comportamento daquela pessoa, a hora que ela me responde isso, já vai me dizer muito dela. Porque eu falo, qual a sua escolha e por quê? Me traz isso. Só que antes disso, eu já tiro toda a armadura dela, começo um bate-papo. Não é, na verdade, assim, a disposição da mesa é outra. É como se fosse literalmente um bate-papo. Tem o nervosismo? Tem. A gente vai Claro. conseguir zerar aquele nervosismo? Não. Vai ficar algumas coisas, né, numa parte ali, numa omissão? Vai. Eu entendo tudo isso. Tem o nervosismo que vai destruir. Só que o mais importante é eu vou ver o DNA daquela pessoa. E eu vou ver, literalmente, se ela é para minha equipe ou Ou não. não. Porque, na minha opinião, e é um grande erro,
às vezes o melhor profissional não é o encaixe que você precisa na sua equipe. E a gente, às vezes, ainda erra de trazer o melhor profissional e depois acabar com a vida, né, dele e com a sua. Então, eu falo que a gente tem que ter a nossa responsabilidade em contratar, ela tem que ser compartilhada com o candidato, porque a decisão final tem que ser do candidato. E eu falo até, meu, agora é a tua vez, ó, esse aqui é o GD que vai ser seu. O que você quer saber dele? Qual que é seu trauma que você tem, gerencialmente falando, que você literalmente, né, é, acredita que se você encontrasse um GD com essa característica, você seria infeliz? Faz aí, entrevista ele, pergunta para ele se ele é assim. E se ele mentir, eu sei, porque eu que gerencio ele. Então vai lá, pergunta para ele. Porque você tem que escolher também. É um casamento. A gente não pode ser pedinte de emprego. A gente tem que escolher e ser escolhido. É um casamento. Exatamente, porque essa escolha vai refletir também em você, né? Porque eu falo constantemente com as pessoas que você, quando está fazendo o processo, você também está sendo avaliado pela empresa pela sua assertividade na escolha das pessoas que vão compor ali o time. Porque depois de escolhido, não tem como, agora eu não te quero mais, vai ter um custo isso aí. E não só financeiro, mas um custo emocional, um custo de visibilidade negativa. Então, tem todo um aspecto que vai comprometer. Então, o entrevistador ele quer errar menos possível ali, né? Ser o mais assertivo possível nesse processo. E como eu, entrevistado, eu posso me vender assertivamente num processo como esse? Porque você já falou, eu também não acredito. Robô em entrevista de emprego não dá certo. Aquelas respostas prontinhas não tem espaço no mercado hoje. Como eu posso mostrar minhas vulnerabilidades numa entrevista que todos nós temos sem denotar fraqueza? Sendo você. Essa é uma resposta muito simples e objetiva. É, seja você e não vá para uma entrevista com máscara. Porque a partir do momento que você. Pode ser uma máscara mínima, mas se você coloca, você já está dando o primeiro passo para a infelicidade. Então, seja você, mostre quem você é na sua essência, como você é em casa. Eu falo que, cara, o erro maior do ser humano é achar que ele tem duas vidas, que ele tem que ser uma pessoa em casa e uma pessoa no trabalho. Ele tem uma vida só e ele tem que ser exatamente a mesma pessoa nos dois polos. A única coisa é que ele vai mudar parâmetros. Por exemplo, nós homens, a gente em casa tem uma gerente, que é a nossa mulher. E no trabalho a gente tem um gerente. No meu caso é o meu nacional. Mas, cara, a gente só mudou o nome. A gente continua sendo liderado. E aí você fala assim: ah, mas eu sou gerente. Ah, eu tenho meus filhos. Eu gerencio meus filhos também. Eu sou responsável pela educação deles. Então, a hora que a gente traça esses paralelos, a gente vê que nós temos uma vida só e a gente tem que se mostrar literalmente como a gente é. Então, você quer se dar bem num processo, seja você. Por quê? Se o entrevistador te comprar ali, ele está comprando quem você é. Ele não está comprando uma fake news. Você não vai sofrer para ser quem você é. E você só vai se desenvolver cada vez mais. Você só vai melhorar ainda mais a pessoa que você é. Pelo contrário, se você fingir que é uma pessoa e se vender de tal forma que o entrevistador te compra, cara, todo dia de manhã você vai ter que colocar aquela máscara e você vai sofrer muito durante todo o período da sua jornada profissional. Então, quer ter sucesso, cara, seja você, porque a tua vaga, ela está guardada. Pode ser que não entre numa empresa X, mas, cara, se você não entrou sendo você, é porque aquela empresa também não te merecia. Porque os valores dela não estavam batendo com os seus, só que, infelizmente, a gente tem uma necessidade econômica, e muitas vezes a gente acaba, entre aspas, se vendendo por conta de um bom salário.
Então, hoje eu quero pessoas que são naturais. E é o problema, né? Porque muitas vezes a pessoa tem a necessidade de estar desempregada ou está num momento muito infeliz e ela quer de todas as maneiras sair daquele ambiente para poder entrar no outro e acaba passando por isso, né? Se vendendo o que não é. E a E, expectativa que foi criada vai vir junto. Se você vendeu algo que você não é, aquela pessoa comprou aquilo. Você vai arrumar um outro problema. Você está transferindo um problema por outro problema. Você só está trocando o problema. e o mais importante, quando a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque isso é uma coisa que, infelizmente, acontece muito. Quando você sai de uma empresa e você não fez uma reserva, você começa a ver que o fim do túnel está ali, bem próximo de você, e você começa a atirar para tudo quanto é lado, né? E esse atirar para tudo quanto é lado te dá uma conotação de pedinte de emprego, e isso não faz bem para não faz bem para pessoas que precisam de um emprego. Então, muitas vezes, essa pessoa ela pode ter ajuda de alguém até para uma recolocação. Se ela está caminhando para o desespero, ela precisa de uma pessoa para recolocação. Ela precisa de uma pessoa que alerte ela sobre possíveis situações que ela vai enfrentar e que ela não deve fazer. Porque o desespero vai tomar conta, ela vai virar pedinte, ela vai virar um funcionário ou um candidato indesejável, e isso daí muitas vezes pode literalmente acabar, né, com a carreira dessa pessoa. E eu já vi pessoas muito boas que não voltaram para o mercado por conta de situações parecidas. E isso é muito ruim, né? Então a gente tem que ter um cuidado extremo com isso para saber até onde a gente pode ir, até onde eu posso invadir, né, uma empresa ou um entrevistador, para que eu não me torne uma pessoa chata e Inconveniente, né? inconveniente, e ao mesmo tempo eu mostre realmente, só mostre aquilo que eu sou. E, e eu falo que nós somos um produto no final. Tem um, uma aula, palestra que eu acabo fazendo de vez em quando que chama personal branding, né? Que é a marca pessoal. E numa dos slides ali, eu falo assim, cara, a gente no final do dia é um produto. E o nosso mercado, ele olha produto. Agora, que produto que você é? Sabendo que a sua casca, como ser humano, é uma casca igual a do outro candidato que está ali. Então, no final da vida, a gente é uma prateleira cheia de latinhas de molho de tomate. O que vai fazer a pessoa pegar uma latinha ou outra são detalhes. Então, diferencie-se para que você tenha esses detalhes em evidência e saiba muito bem qual que é a sua marca, porque é a sua marca que vai chamar a atenção do entrevistador. Ele vai fazer perguntas em cima dessa sua marca, dessa sua fortaleza, desse seu ponto de diferenciação, para saber se você é uma pessoa que pode agregar para aquela equipe naquele momento ou se você é um cara para ficar no raio de visão dele para um segundo momento. Basicamente é isso. E é legal e importante você trazer isso, porque é natural você, quando está num momento desafiador na sua carreira, seja porque você quer muito sair de um lugar, porque você está desempregado e tem necessidade financeira, você levar essas emoções para a entrevista de emprego. Você vai mais inseguro, você vai deixando essas emoções aflorarem. E quanto mais o tempo vai passando, mais vulnerável você fica, porque a necessidade vai gritando, né? Principalmente por que você falou, o brasileiro tem esse hábito de não se programar financeiramente para situações adversas. E quando elas surgem, eu não estou esperando, como a gente fala aqui no interior de mim, pega com as calças na mão. E aí eu estou lascado. É muito importante esse cuidado na participação e essa preparação vai ajudar muito nesses aspectos. E as emoções, elas geram comportamentos. Eu quero te perguntar, quais comportamentos você considera imperdoáveis, que não podem ser cometidos em hipótese alguma na entrevista de emprego? A mentira você já falou que é uma, já que você já adiantou. Quais outros comportamentos aí que você avalia como ruins? A contradição,
Porque a mentira, ela está meio que associada à contradição, né? E eu gosto muito de fazer perguntas de situações diferentes, mas que estão associadas a um modelo mental que vai levar a uma conclusão única. Então, a contradição, ela fala muito para mim que a pessoa ela tem uma decisão que ela precisa tomar e ora ela é de um jeito e ora ela é do outro para agradar gregos e troianos. E ora ela está mentindo e ora ela está falando a verdade. Então, esse é um comportamento que não dá para você seguir. Tá? Eu acho que postura durante uma entrevista. Nervosismo é claro, é o que acontece. Natural. Só que a postura do candidato na sua frente, a forma de falar, ele tem que ter a liberdade de mostrar quem ele é e não de ser seu melhor amigo durante o primeiro contato. É, e isso daí também faz uma diferença muito aceitável num processo seletivo. E eu acredito que não caminhe, né, de uma forma, não tenha outros comportamentos que são, eu falo, postura já envolve agressividade, envolve gírias, envolve uma série de, até mesmo a forma de se vestir, ah, é, né, o cara está indo para uma entrevista, ele não está indo para uma balada, né, então isso tudo mostra um pouquinho do candidato em si. Então, acho que dá uma. Não estou falando para o cara vir de terno e gravata, né? Mas ele precisa, teoricamente, demonstrar um pouco do que ele é, né? E sabendo que ele está indo para uma entrevista. Acho que é isso. Não tem muito, não tem nada que vá fugir disso, até porque eu muitas vezes quero identificar novas oportunidades de comportamento, então eu não posso travar. Eu travo mais uma casca do que o DNA da pessoa. O DNA dela eu exploro. Legal. E nas redes sociais, aí, principalmente LinkedIn, gestores da indústria farmacêutica são a todo momento assediados aí. Eu lembro quando eu estava na indústria farmacêutica, era do Brasil todo procurando o que não fazer e o que fazer para chamar a atenção no gestor e conseguir uma oportunidade, principalmente o LinkedIn, que é essa plataforma social hoje voltada para o aspecto profissional. Essa pergunta é muito simples. Hoje em dia, todos os processos, eles ou vão se iniciar por uma plataforma ou eles vão se iniciar pelo RH, né? Então, e os candidatos, eles precisam saber disso, né? As pessoas interessadas, elas precisam saber disso. E algumas não sabem. Então, nosso papel como gestor, quando a pessoa se mostra interessada, é falar assim, olha, no momento não tenho vaga e quando tiver vaga, vai ser anunciado no LinkedIn, você faz a sua inscrição e o processo de candidatura vai ser totalmente interno no primeiro momento e depois, você passando das fases, você chega aqui. Então, algumas pessoas que são neófitas não sabem. Então, cabe a nós orientar. O que eu vejo é que essa orientação não é uma orientação homogênea. Então, as pessoas acabam ainda achando que uma indicação ou que um contato ou uma insistência vai ser o suficiente para que, quando tiver a vaga, aquela pessoa entre naquela vaga por conta de contatos e por conta de interação que elas tiveram com X, Y, Z da indústria em questão que está com aquela vaga aberta. Então, eu acho que o candidato ele tem que receber isso, internalizar que, putz, não tem vaga, eu tenho que acreditar nisso e fazer parte da minha rede. Simples. Faça parte. E de vez em quando eu ainda falo, ó, de vez em quando, dá um tempo em tempo, se você não vê nenhuma publicação minha, me chama e pergunta se tem vaga. Eu dou essa liberdade, eu falo isso nas mensagens, porque aí eu consigo dosar aquilo que vem para mim.
Então, eu falo que isso daí fez com que as coisas, para mim, acontecessem de uma forma supernatural, e essas pessoas não se desgastassem comigo, ah, e as coisas simplesmente andassem como deve ser. Eu falo que a comunicação, ela é essencial para isso. E, e não é porque você sabe que você tem que assumir que a outra pessoa vai saber. Então, explica primeiro. Se ela continuar, aí depois, se você quiser julgar, julga. Mas explica para ela, porque muitas vezes ela não sabe como se comportar e é importante que você oriente antes de qualquer julgamento. É. Eu falo, se eu tiver aqui precisando de um encanador bater na minha porta, não necessariamente eu vou deixar ele entrar para poder fazer um conserto na minha casa, eu não conheço ele. Então, eu preciso conhecer a pessoa para abrir ela. E ele tem que ser respeitoso, todos nós temos que ser respeitosos, principalmente no ambiente hoje de exposição que a gente tem com as redes sociais. E a necessidade não pode aflorar o bom senso do respeito e da cordialidade nessa relação. Porque eu posso também deixar uma marca muito negativa naquela relação ali e colocar um asteriscozinho que depois você vai ser uma vaga no seu time, você vai entrevistar aquela pessoa e vai lembrar daquele comportamento dela. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, para não cometer nenhum equívoco que lá na frente ele possa se voltar contra nós. São cuidados com Exato. a carreira que a gente precisa ter sempre aí para não evitar problemas. E como eu não conheço as pessoas que muitas vezes entram em contato comigo ou fazem parte da minha rede, que mandam convite, eu aceito, eu tento fazer com que elas não invadam esse limite, até mesmo para que elas se protejam de mim, né? Então, a hora que ela... Porque eu sei que tem tanto talento ali, né, que eu falo assim, cara, eu vou proteger essa pessoa porque, literalmente, quando tiver ali a vaga, essa pessoa pode ser a solução dos meus problemas para aquela vaga. Então, eu protejo elas e faço isso de uma forma mais bem sutil, né, em relação a essa pseudo-invasão. Porque tem ainda muita gente que acredita que a insistência e entrar em contato com você dia após dia, e tem gente que faz isso mesmo, né? Comigo nunca fizeram, mas eu já fiquei sabendo de história com outros gerentes. Ela acha que isso daí que vai mostrar que ela é uma pessoa determinada, que ela é comprometida, e é isso que vai levar ela para a vaga. E, na verdade, está afastando ela da vaga. Está distanciando, exatamente. São cuidados que a gente tem que tomar. Celso, estamos chegando no fim aqui do podcast, esse bate-papo aqui agradável, muitos insights, conselhos aí que você deixou para quem está acompanhando com a gente até agora. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse alguns conselhos aí para quem está na indústria farmacêutica e quer criar uma carreira aí longínqua. Eu falo que não existe profissional igual nesse mercado. Pode ter alguns profissionais parecidos, mas igual é impossível, né? Então, o que eu falo é, quanto mais, né, você mostrar as suas aptidões, mais raro você vai ser num mercado que, muitas vezes, depois da pandemia, a gente estabilizou num commodity, ou seja, fazendo as mesmas coisas. A gente ficou 2 anos perguntando se os médicos precisavam de EPI, né? Então, isso fez com que a gente entrasse numa linha muito igual, né? Então, e eu falo que para você se diferenciar, eu tenho algumas regras, né? E para vocês entenderem dentro do processo que eu estou falando, lá no passado, quem tinha informação era o rei e era o todo-poderoso, o cara que se diferenciava no mercado. Esse cara já morreu. Aí depois veio uma segunda leva, que é o cara que entendeu que só ter a informação não era necessário mais para se manter no mercado. Então ele começou a compartilhar a informação. E quando ele começou a compartilhar a informação, outras pessoas começaram a dar pitacos e ele foi
incrementando as informações que ele tinha e, com isso, ele virou todo-poderoso. Esse cara também, hoje, na minha visão, já perdeu espaço. Hoje, quem tem poder, principalmente por toda a informação que a gente tem disponível em bancos de dados para tudo quanto é lado, celular, computador, nuvem, internet, qualquer lugar que você imagine, hoje quem tem informação é quem sabe perguntar. Então, eu falo que se existe algo que vai diferenciar o ser humano em qualquer mercado, é saber fazer perguntas. Parece simples, fácil, não é? Então, você sabendo fazer a pergunta certa, a pergunta que não é óbvia, a pergunta que realmente vai trazer aquilo que você precisa, você só não vai escutar. Você vai enxergar oportunidades em qualquer tipo de resposta, em qualquer tipo de interação, seja em casa, no trabalho ou no açougue. Você vai enxergar oportunidades. E o ser humano que faz pergunta e enxerga oportunidade é o cara que vai bater a inteligência artificial, que hoje tanto assusta vários mercados. É assim que eu vejo e é assim que eu queria deixar a mensagem final. Isso dá esse final aqui de perguntas dá um novo podcast, porque é um tema que eu bato muito nele e vejo como diferencia um profissional hoje no mercado, principalmente na nossa profissão de propagandista, que uma pessoa que é estratégica nas perguntas, sabe perguntar e depois sabe ouvir aquilo que está sendo respondido, está anos-luz à frente do restante. Então, já fica aí a deixa de uma próxima vinda a gente poder falar sobre esse tema. Quero agradecer muito aí, Celso, a sua disponibilidade de tempo. Véspera de feriado, lógico que vamos ver esse feriado de meio de semana, mas estamos aqui, você aí bem solícito em compartilhar tantos insights com a gente. Quero agradecer muito, desejar muito sucesso aí, que essa carreira possa se tornar ainda muito longa, você possa contribuir muito aí nesse meio que a gente está. Muito obrigado aí pela sua contribuição, pela sua participação com a gente no Ponto de Encontro. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade e tenho certeza de uma coisa, por mais que a gente tenha algo a falar, quando a gente é questionado, a gente também se coloca à prova e aprende muito. Então, mais uma vez, grato pelo aprendizado que foi gerado aqui e estou pronto aí para quando você quiser falar sobre perguntas, porque é um tema apaixonante. Pode deixar que vai chegar o convite. Eu quero agora você que está aqui com a gente até agora, curta, compartilhe, comente, ajude a gente a fazer esse episódio alcançar mais e mais pessoas. Até a próxima, fiquem com Deus, fui!